Gente, vamos iniciar então, não é? Falando com vocês que é muito bom revê-los. Agora todo mundo ligando a câmerazinha aí para eu ver vocês, não é? Por favor, não importa, a não ser que alguém esteja no banheiro. Mas tirando isso, não tem problema nenhum. Eu estou aqui no escritório e tudo mais. Eu quero ver vocês, não é? Faz tempo que Eu não tô nos toda vemos. enrolada nos cobertores, eu só Ótimo, não que tô bom. deitada. Pode, tá perfeito, não tem problema nenhum. Aí, ó. Isso mesmo. Tudo bem. Olá, boa noite. Taciele, boa noite, Tati. Vamos ver o que mais. A Larissa também chegou lá. Tudo bom? Que bom. Pelo menos. Opa, a Jéssica. Olá, boa noite, Jéssica. Tudo bom? Você viu o Marcos Oliveira? Tá bem também, Matheus, Casimiro aí. Opa, muito bom. Porque eu acho legal ver vocês, né? Ver os colegas, então não tem problema, tô deitado, sei lá, não tem problema nenhum. Vamos ficar nos vendo assim. Eu não vou estar deitado porque, né, não tenho uma obrigação com vocês, mas vocês não. Vocês podem chegar e ficar tranquilos aí, deitados, não tem problema nenhum, não é demérito nenhum, viu? Vamos lá, A então, Taciele Oi? definitivamente está deitada mesmo, né? Deitada Não, mesmo. que Não, bom, olha lá, eu parabéns. tô. Pelo menos senta, né? Fica sentada, enrolada na Não, coberta. não, pode ficar deitado, Ah, não tem não, tá de problema não. boa sim, Tá, bobo. a Cássia está fazendo jus ao estar em casa. Isso, Ela tá. exatamente. Eu sei que é um esforço grande para todo mundo estar aqui, É, não é? gente, vamos incorporar aí. Ué, não tem problema. Importante vocês prestarem atenção, participarem da aula. Vocês sabem que eu gosto bem que vocês participem. Gosto de ver vocês, gosto de ver a voz de vocês. E vamos chegar e ter um ótimo semestre. E se tudo der certo, quem sabe no meio, no final do semestre, a gente não bebe a cerveja juntos, ou toma um refrigerante para quem não bebe cerveja, se é que alguém não bebe cerveja. Né? Nos encontramos e vamos lá, juntos, misturados, chegar e ter essa aula. Bem, todo mundo já sabe, meu nome é Paulo, Savino Filó, já estou há 13 anos e meio já de FDCL, né? Eu moro aqui em BH, tem escritório aqui em BH e, por escolha minha, dou aula aí na faculdade, que bom, não é? Foi um grande acerto eu ter escolhido dar aula na FDCL. Estamos aqui, já aviso vocês, já me conhecem, não é? Então, aula é aula, eu não enrolo, a gente chega e vai ter bastante matéria, vamos chegar e ter, até porque a matéria é importante, em que pese não tenha crimes às vezes tão legais quanto a do semestre passado, eu sei disso, tá? Semestre passado tem lá homicídio, roubo, não sei o que lá, etc. Mas tem duas gamas de tipos penais muito importantes para concurso, para a vida de vocês também, tá? E, logicamente, a gente tem mais de 180 artigos para ver, não é? Nesse semestre. Vocês terminaram no artigo 183, imagino eu, não é isso? No semestre passado. E a gente vai até o final do código. São mais de 180. Se as mudanças legislativas que o pessoal, um deputado federal chegou e me consultou essa semana, a gente vai ter mais alguns. Eles estão querendo criar o artigo, depois eu vejo lá, 180 e alguma coisa e tal. Está tendo uma discussão aumentando as penas para crimes cometidos por funcionário público
contra a administração pública em pandemia, tá? Então, aí estão acrescentando mais 3 artigos no na nossa matéria. É impossível ver todos os artigos, tá? E, logicamente, eu, como professor, terei que chegar e selecionar, não escolher, selecionar aqueles artigos que são mais importantes para a vida de vocês. Aqueles artigos que realmente caem na vida de vocês, podem cair na prova da ordem, não é? E que podem, eventualmente, e sempre, cair nos concursos que vocês fizerem. Então, eu vou chegar e vou selecionar aqueles mais importantes. Tá? Por quê? Porque não dá para ver tudo. Os mais importantes nós vamos ver de forma intensa esses artigos, de forma profunda esses artigos, dando a importância que eles merecem. Ok? Lembrando como é que é a minha aula, se vocês já se esqueceram, o que eu não gosto que vocês fiquem com dúvidas, que vocês ministrem dúvidas. Então, caso tenham dúvidas, perguntem, né? Ou coloquem sei lá, esse trenzinho aqui, ó. Mãozinha, ou me chame, ou sei lá, qualquer coisa. Mandem sinal de fumaça, mas não fiquem com dúvida, por favor. Matéria de prova, todo mundo já sabe, ela é acumulativa, não é? Porque vocês têm que saber os artigos, na prova da ordem caem todos. Não há seleção. Então, vocês têm que saber a matéria. Tá? Então, e vocês sabem que desde o primeiro dia de aula, tudo que a gente chega e faz, e conversa, e vale para as provas. Ok? Nós vamos fazer, então, a aula, vamos começar às 9 horas, a pedido de vocês. Tá? 5 para as 9 ou 10 para as 9 eu já ligo a câmera, já ligo a sala e tal. Mas, efetivamente, a matéria a gente começa às 9 horas. Saibam que esse semestre, ao contrário, vai haver chamada. Tá? Como é que vai ser feito isso, eu ainda não sei. Só sei que vai ter. Assim que eu souber, eu falo com vocês. Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma Moodle as matérias. Tá? E vou colocar também questões e tudo mais, etc. Não fiz ainda porque ela está sendo feita agora, tá? Mas até a próxima semana já vai ter lá o conteúdo das próximas aulas e tudo mais. Feito? Dúvidas? Não? Nenhuma? Com certeza? Então vamos em frente. Gente, nossa primeira coisa que a gente vai ver, e aí eu vou fazer um share para vocês, é a nossa ementa, que está contida inclusive no portal. Né? Lá no portal, facilmente vocês pegam e conseguem verificar e achar a ementa. Tá? E nós temos aí o estudo contido a partir do título 3 até o final do Código Penal. Tá? E aí, então, vamos ver as unidades didáticas. Primeiro, dos crimes contra a propriedade material. Depois vem dos crimes contra a liberdade e organização do trabalho. Tá? Depois, crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Que esse crime contra o sentimento religioso é uma aula que você sabe que eu não tenho religião, mas justamente por isso não é uma aula legal de dar, porque eu tenho que usar como exemplo, às vezes, coisas realizadas por pessoas de religiões. Então, eu sei que isso às vezes ofende. Não é uma aula que eu gosto de dar, mas de verdade que eu saio estressado dessa aula.
tá? Contra o sentimento de respeito aos mortos. Depois, temos os crimes contra a dignidade sexual. E esses crimes são importantíssimos, tá? Eles caem em tudo quanto é concurso, na prova da ordem, na vida de vocês. Tem que saber. Depois vem os crimes contra a família, a gente vai ver os principais. E depois, gente, a nossa emenda trata dos crimes contra a administração pública e depois contra as finanças públicas, tá? Ocorre que entre os contra a família e contra a administração pública existem diversas outras infrações penais, tá? Eu vou chegar aqui e Código Penal. Baixar o Código Penal para a gente chegar, vocês verem aqui o seguinte. Ctrl F184. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só. Vem os crimes contra a família. Ok? Bigamia, etc, etc. Antigamente existia... não estou fazendo share para vocês não, gente. Desculpa. Achei que estava. Antigamente existia o crime de chifrar o outro e tal, não existe mais. Aí, gente, vem crime, olha só, né? A quantidade de crimes que tem. Crimes contra a incolumidade pública, tem os crimes contra a paz pública, tá? Aí tem alguns crimes contra, também contra, aqui, ó, importantes, tá? Incitação ao crime, associação criminosa, são crimes contra a paz pública. Depois, os crimes contra a paz pública, aí o crime contra a fé pública, que são importantes, né? Eu vou tratar deles, tá? De forma en passant, perfeito? Vou tratar deles de forma en passant, de uma forma global, geral. Existem alguns que são importantes para a vida de vocês. Não somente para a vida, mas que também caem em concursos, caem em outros lugares. Perfeito? William tá aí, Larissa tá aí também. Olá, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ver o que mais. Professor, Oi, fala. é só uma coisinha aqui. É porque na hora que você coloca lá as letras. Ah, coloca lá no Word. As letras estão muito grandes, assim, tá imensas para mim. Ah, tá. Não, é o que eu fiz de propósito, para você enxergar bem. Vocês querem que eu diminua? É só um pouquinho. Tá, pode deixar. Obrigada. Deixa eu ver se então se melhorou. Cadê o Word? Na verdade, não é o PDF. Sim? Melhorou? Aham, assim mesmo. Ficou Beleza. ótimo. Tá Obrigada. bom. De nada. Então, nós vamos ver isso daí. Como eu disse para vocês, a gente não consegue ver todos os crimes, que é impossível, a não ser que a gente veja de forma rasa. E eu acho que é um erro metodológico ver tudo, porque aí você vê tudo e não vê nada. Eu acho que é melhor você ver alguns selecionados, são muitos artigos, não são poucos não, mas ver de forma completa. Tá? Gente, bibliografia. Olha só, qual é a nossa bibliografia? Vocês já sabem, não é? Que eu tenho muita resistência ao nosso Fernando Capês, nosso deputado estadual por São Paulo, né? Não sei se ele foi reeleito, acho que foi. Né? O que eu indico para vocês, não num primeiro momento, é que vocês estudem pelo Rogério Greco, seja no curso penal ou no Código Penal comentado. Por quê? Porque ele, além de ser uma linguagem simples, ele é profundo, ele não é raso na sua
no seu livro. Não é, ah, não, professor, o que eu quero estudar pelo Greco, porque é a base, não é? Mas eu quero estudar mais aprofundadamente. O que você sugere? Aí depois vocês passam por um Bittencourt, não é? Vocês passam por um Luiz Regis Prado, que são livros que você consegue aprofundar muito no direito. Ok? E vocês estão no 5º período, não é? É praticamente a metade do caminho. Terminando o 5º período, vocês já vão ter passado pela metade. Sabe o que significa? Vamos contar o 5º, o 6º, o 7º, o 8º. Daqui a 4 períodos, vocês já têm o direito de fazer prova da ordem e serem aprovados. Já pensaram nisso? E aí, meus caros, eu quero ter uma conversa muito legal com vocês. Eu sempre tenho com os meus alunos de 5º período. Tá? Porque já deixou de ser brincadeira, já deixou de ser algo porque sim, já é algo concreto, vocês já estão na metade de um caminho que pode mudar a vida de vocês. E nesse momento, tá? Vocês já podem efetivamente realizar determinadas coisas para fazer a prova da ordem. Algum professor já trabalhou com você sobre isso? Já falou sobre prova de ordem, o que fazer, como estudar e tudo mais? Não. Não? Bem, então, primeira coisa, vamos combinar uma coisa? Tirem do mudo o microfone de vocês, né? A não ser que esteja, logicamente, criança e tal, sei lá, mas tirem aí, porque a gente vai ter uma conversa muito legal, tá? Que eu quero ter com vocês. Vou até colocar aqui todo mundo. Quem puder abrir a câmera de novo, abre, não importa. Sabe? Porque eu acho Professor, que... Oi. eu acho que talvez todo mundo abriu o microfone capaz de Tá. dar alguma interferência, não? Tá, então beleza. Então, é o seguinte. Vocês vão podendo falar, vocês abrem o microfone. Mas quem puder abrir a câmera, faça isso porque eu quero ver vocês. É como se eu estivesse olhando para vocês assim na sala e tal. Por quê? Porque isso é uma conversa, né, de professor, mas é uma conversa também de amigos. Já fomos no 3º período, converso com várias pessoas que às vezes postam status, vejo status de todo mundo, adoro ver status, não é? E aí, então, a gente já tem uma certa intimidade. Mesmo se não tivesse, eu faria isso, porque é uma coisa boa, que pode mudar o futuro de você daqui para frente. Só para vocês terem ideia, por causa dessa conversa, um colega de vocês que formou agora no 10º período, falou grau agora, passou no 9º período sem dificuldade nenhuma na prova da ordem, nas 2 etapas. Então, e eu sei que vocês estão aqui, mesmo com pandemia, mesmo em casa, e essa conversa pode beneficiar a vida de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, e eu vou tratar a prova da ordem como se vocês não soubessem nada, tá? A prova da ordem tem 2 etapas. Perfeito? Uma etapa fechada, uma etapa aberta. E essa etapa fechada, você tem que acertar. Adivinha quantos por cento? Adivinha quantos por cento vocês precisam para passar? Chuta aí, galera. 30? 30%. Então, acertou 30%, passou na prova da ordem? Quanto vocês... 90. 90. Acertou 90% da prova da ordem? Não. 50%. Ou seja, vocês têm direito a cada 2 questões de errar uma. É menos do que vocês precisam para passar em qualquer matéria da faculdade. Matéria da faculdade vocês precisam de 60, né? Por cento. Ou seja, é possível? É possível. Hoje são 80 questões, tá? Fechadas, com ABCD. E é isso. Tem que acertar 40. Com relação à segunda fase, se você passar,
você tem uma prova que você tem 4 questões abertas e uma petição para fazer. Tá? A petição vale metade da prova. E as questões abertas, cada uma vale 1,25. A prova vale 10. Você tem que tirar 6. Então, você tem que acertar a questão, mais uma, ou acertar as 4 questões e tirar um ponto na petição. Não importa. Em 10, você precisa de 6. E a primeira coisa, meus caros, que vocês têm que aprender é que por 0,01 ponto, ou seja, 1/10, não, 1/100, não se passa na prova da ordem. E não se passa mesmo, não arredonda para cima. Não adianta nada você tirar 4,99. E já aconteceu isso. Tá? Você precisa tirar? Não, 4 não, 5,99. Né? Você precisa tirar 6. Ok? Primeira coisa, 6. Já vi gente sendo reprovado por 5,99. Tá? Muito bem. Como é que vocês... Por que eu estou falando isso hoje? Porque o quinto período você já passou por 4 períodos inteiros. Você vai estar no final. Então já é hora de você já entende como é que funciona a faculdade, já entende como é que funciona o direito, já tem uma base. E com base nessa base, você já pode começar a escolher, em que pese você não tenha visto todas as áreas, vocês já podem chegar e escolher uma área específica para você começar a aprofundar. Pode ser civil, pode ser penal, pode ser trabalhista. Você já pode começar a estudar, a aprofundar. E aí, meus caros, como é que se estuda, então, para a prova da ordem? O estudo é diferenciado, mas ele tem que ser feito concomitantemente. Tá? Como assim? Vamos lá. Questão fechada. Primeira etapa. Ela engloba uma gigantesca área do direito. Tá? Direito penal, civil, trabalhista, filosofia. Gigante. Processo penal, civil, etc. Gigante. Gigante, gigante, gigante. Ou seja, não adianta nada você saber tudo de penal e não saber nada de civil. Não adianta nada você ser o gênio de processo penal e civil e não saber nada do resto. Você não vai passar. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender e começar a praticar é que vocês precisam estudar, assistir todas as aulas de direito. Mas isso não basta. Além de assistir todas as aulas de direito, vocês têm que estudar também todas as áreas de direito. Um pouquinho. Você precisa ser o aluno 70%, pelo menos. Tá? Não precisa ser um gênio de tudo. Não. Você precisa ser o razoável de tudo. Entendem? Por quê? Porque vai ter lá X questões de penal, X questões de processo penal, X questões de civil, X questões de processo civil. Ou seja, você pode me odiar, mas você tem que saber penal. Você pode me odiar o Alisson, odiar a professora Lília, odiar o professor Zé Luiz, todo mundo de penal, por exemplo. Mas você precisa chegar e saber a desgrama de penal. Ou seja, e de nada vale você passar em penal e não saber. Então vocês vão ter que começar, e isso eu já falo com vocês desde o terceiro, tirem aquela coisa de que eu quero passar na matéria do professor para que eu quero entender e saber a matéria do professor. Porque vocês vão precisar na prova da ordem. Ok? Então, meus caros, essa é a primeira coisa que vocês já deviam fazer, mas agora vocês têm que cristalizar isso. Estudar um pouquinho. Teve aula hoje? E eu sei como é que é difícil, porque eu estudava na PUC, lá em Contagem, e eu pegava 3 conduções,
um ônibus até a estação do metrô, um metrô que era a primeira estação na época, até a última estação, e depois mais um ônibus. E aí esse ônibus, dependendo do horário que eu pegava, demorava às vezes 1h20 para chegar na PUC, às vezes mais. Ele praticamente era o primeiro ponto, eu rodava a contagem inteira para chegar lá. Era o penúltimo ou antepenúltimo ponto. Ou então, era 11h49, se eu não me engano, descia, mas aí não passava sempre. Aí era 45 minutos só, era bem melhor. Mas também ele não passava sempre, tinha uns horários bem definidos. E na volta, terminava 10h30 a aula, eu tinha que descer correndo, era uma ribanceira assim, que tinha para ir chegar antes do ônibus 11h49 passar, para eu descer no centro e pegar um outro ônibus para ir, no centro de BH. Então, sei como é que é pesado e tudo mais. Mas todo dia, pelo menos, seja no ônibus, no banheiro, etc. Eu estudava. E vocês têm que estudar um pouquinho. Todas as matérias. Teve matéria hoje, mas estuda amanhã um pouquinho, tá? Muito bem. Só que isso para vocês chegarem e terem uma bagagem já muito grande para vocês, quando chegar lá no 9º período, vocês começarem a recordar o conhecimento que vocês têm e não aprender. Entende a diferença? Então, sejam e busquem seu aluno 70% sempre em todas as matérias, e 70% de verdade. Tá? Segunda coisa que vocês já podem fazer e devem fazer é o seguinte. Tá. Primeira coisa, outra coisa. Nessa primeira fase, você não pode levar nada. Não pode levar nenhum material. Você aprova xizinho e tal. E aí pode cair qualquer questão de penal, qualquer questão de processo penal, qualquer questão de civil. E é muito louco isso, porque às vezes você sabe pra caramba penal e cai tudo que você não sabe na matéria. Sabe aquele 5% que você não sabe? Cai. E aí você se ferra. Do mesmo jeito que, às vezes, você não sabe quase nada de uma matéria, sabe lá 70% da matéria e cai tudo que você sabe. É bom demais. Muito bem. Do mesmo jeito que não é péssimo, não é bom. Mas o que vocês já devem estudar desde já, que é o que vai... prestem atenção nisso, hein? O que vai chegar e definir se você vai passar ou não na prova da ordem, tem uma matéria específica. E adivinhem qual matéria que é. Abram aí o microfone de vocês e adivinhem qual matéria que vai ser a diferencial em vocês passarem ou não. Penal? Penal. Não. Mas Constitucional. Constitucional. A Larissa e a Eu Tassiela ia falaram falar isso? constitucional também. Não, também não. Civil? Civil? Não. Todas. Todas, não. Tem uma específica, presta atenção. Trabalhista? Trabalhista? Não. Não, também não. Sacanagem. Eu vou falar para vocês vão falar assim, mas eu vou Administrativo. explicar. Administrativo? Não. Não, pelo amor de Deus. Nossa, então não é Não é nenhum. administrativo, não é. Falar nisso, direito administrativo, a ética, segunda não é? etapa é uma das mais difíceis que tem. Tá? É dificílimo. Muito difícil. Tá? Então, o que é que vai chegar e vai diferenciar você de passar ou não? Não é penal. Não é civil. Não é processo penal. Não é trabalhista. Não é nada. O que vai chegar e te dá a diferença nisso chama-se ética profissional. Aí vocês vão falar, como é que é ética profissional? É ética profissional. E eu vou explicar por quê. Meus caros, hoje, são quantas questões? Eu falei para vocês quantas questões são. Na objetiva ou na outra? Tá fechado. 80. 80. Beleza. E aí, gente, já avisa vocês.
que 10% da prova, ou seja, 8 questões são de ética profissional. Mas tem um porém nisso aí. A quantidade de... Beleza, vamos imaginar o seguinte, penal. Quero que vocês imaginem a quantidade de penal, ok? Penal, você tem o livro parte geral, tem a quantidade da parte especial, tem as leis penais especiais, tem o processo penal, tá? A quantidade assim de livro, de matéria para você estudar, não é? Se você juntar todos os livros assim e colocar, não é isso? Beleza. É isso. E no direito penal, gente, nós temos 6 questões para essa quantidade de livro. Em processo penal, a gente tem mais 6. Então, são 12 questões com a quantidade desse tamanho. Tá? Civil, processo civil tem 7 questões. Aí, processo civil, o quê? A quantidade assim de livro. Direito civil mais 7, a quantidade gigantesca de livro. Tudo mais. Para 7 questões. Ética profissional tem 8 questões. Mas são 2 leizinhas e um regulamento que fazem parte da matéria. Não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem divergências. São 2 leis e um regulamento, que é o Código de Ética, o regulamento da ordem. Então, meus caros, e o Estatuto da OAB. Então, meus caros, são leis pequenininhas, que se você decorar, logicamente eles vão trazer às vezes um caso e tal, para tentar levar você para... Mas se você souber, você passa. E você tira 8 pontos de 40 que você precisa. Significa que você já tem 20% da prova. Entendem? Conclusão. O que vai fazer a diferença se... Atenção, estou olhando para vocês. Por que eu queria, ó. Eu só estou vendo por enquanto a Tati, a Larissa e o William, mas... Olha só. O que vai fazer vocês passarem ou não são essas 3 leis. Código de Ética, o Estatuto e o Regulamento da OAB. Então, meus caros, por que eu estou falando isso? Porque vocês trabalham com leis. O que vai fazer vocês saberem ou decorarem ou não é a repetição. Sugestão, então, entrem na internet, procurem o Código de Ética, o Estatuto da OAB e o Regulamento da OAB, imprimam essas leis e todo dia, a partir de hoje, até o dia que vocês passem na prova da ordem, que vocês leiam todo dia 15 minutos isso, para que vocês saibam de cor e salteado isso. Eu garanto para vocês. O que vai fazer de diferença? Aquele pontinho que vai fazer você passar ou aquele pontinho que vai fazer você ficar vai ser justamente a questão ligada à ética profissional. Beleza? Então, meus caros, vou até fazer um share aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Sim, tá aqui. Pronto. Eu até peguei para vocês. Tá aqui, ó. Olha aqui, ordem das disciplinas nas provas. Olha que beleza. Ó. Ética profissional, 8. Filosofia do direito, 2. Isso aqui é uma besteira, mas tudo bem. Besteira, existia isso na prova, tá? Direito constitucional, não saber. Filosofia do direito é fundamental, mas para a prova da ordem, eu acho. Direito constitucional, 7. Direitos humanos, 2. Ah, não gosto de direitos humanos. Sinto muito. São 2 pontos e não é tão difícil. Direito internacional, 2. Direito tributário, 5. Direito administrativo, 6. Direito ambiental, que é muito tranquilo também, 2. Direito civil, 7. ECA, 2. Código de Defesa do Consumidor, 2. Direito empresarial, 5. Processo civil, 7. Direito penal, 6. Processo penal, 6.
Direito de trabalho 6 e processo de trabalho 5. Essa daí é a estrutura, tá, de nossa prova, primeira etapa, em que vocês precisam acertar metade. Volto a falar, o mais importante é ética profissional. São essas 3 leis: Código de Ética, Estatuto e o regulamento da OAB. Dúvidas até aqui o que eu falei? Sim ou não? Não. Não. Obrigado. Muito bem. Vamos em frente, então. Então, vocês chegaram, estudaram seriamente as matérias todas, foram alunos 70%. Vem agora a segunda etapa. A segunda etapa, meus caros, vocês podem chegar e escolher, tá? Ah, uma coisa, uma dica legal, tá? Poxa, professor, o que é bom para chegar o que é bom chegar e fazer para passar também na primeira etapa? Tem um aplicativo que é gratuito, chama OAB de Bolso. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Nessa OAB de Bolso, elas têm questões de prova de ordem e tudo mais, etc., que você faz online. Então, se você está esperando o ônibus, você abre lá uma questão e é espetacular esse aplicativo. É grátis, e não de grátis, não é como diz o Nery, é grátis, tá? Então chega e baixa aí OAB de Bolso. Não, eu não ganho nada, não conheço o pessoal e tudo mais, mas sei que é uma espetacular ferramenta, porque a gente está sempre com o celular em mãos, não é? E isso aí pode fazer diferença para vocês. Muito bem. Aí, meus caros, nós temos a segunda etapa, né? A segunda etapa da prova da ordem. E o legal, tá, é que na segunda etapa você escolhe, tá? Escolhe qual matéria que você quer. Significa o seguinte, que você vai escolher a melhor para você. Ah, pessoa, em quais que eu posso escolher? Direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito administrativo, direito penal, direito do trabalho e direito tributário. São 7. Entre essas aí, você pode escolher uma. Tá? E dentre essas, você vai escolher uma e só vai cair disso. Então, vamos à primeira dica. Comprar. Ah, e o legal é que vocês vão poder levar o código seco para a prova. Então, a primeira dica que eu já faço é: passou da primeira etapa? Passei, parabéns. Sensacional. Você vai comprar um vade-mecum zerado e vai pegar, além do vade-mecum zerado, tipo um vade-mecum, mas não chama vade-mecum, específico da matéria que você for fazer. Por quê? Porque aquele específico não tem todas as leis que o vade-mecum tem. E o vade-mecum não tem todas as leis específicas da sua matéria. Ok? Beleza. Segunda coisa que você vai fazer, já devia estar fazendo, a partir de hoje e tudo mais. Adquira um vade-mecum. Por quê? Para vocês terem habitualidade em como procurar a lei naquele livrão. Tá? Tem muita gente que chega, vai para a segunda fase da prova da ordem com pouca intimidade com o vade-mecum. E aí tem muito problema. Por quê? Porque nas questões de prova de ordem, na segunda etapa, além de você responder, eles pedem o artigo, muitas vezes, tá? O artigo que responde. Ah, com base em que você está se baseando nisso? O artigo você tem que saber. Imagina, você não está acostumado a mexer com vade-mecum, fica lá procurando, você sabe a resposta, escreveu a resposta, mas não sabe onde é que desgrama está lá. Tá? Então, sugestão. Ah, pode ser um vade-mecum usado? Pode. Pode ser um vade-mecum desatualizado? Pode.
Você utiliza o que já é atualizado. Se a gente está em aula remota, está o atualizado no Google, para ver se está atualizado ou não. Mas folheie em Vadmec. Tá legal? Beleza. E aí, meus caros, o que vai cair lá? Primeiro, uma petição. E aí, para acabar com essa coisa, então precisa de modelo e tal. Atenção, não existe modelo de petição. Ok? Não existe modelo de petição. Não existe. Isso é lenda. Não existe. Toda petição é igual. Toda petição tem para onde vai, o número do processo, quem que é seu cliente, a outra parte, o nome da ação, o fato, o direito e pedido. O que vai indicar se você sabe ou não fazer uma petição é se você sabe ou não a matéria. Por exemplo, eu não consigo fazer uma petição de direito previdenciário, porque eu não sei nada de direito previdenciário, eu não sei o que tem no Código Penal. Mas consigo fazer de direito penal, consigo fazer de direito civil, consigo fazer de direito de trabalho. Por quê? Porque eu sei essas matérias, ainda que mais ou menos. Mas eu consigo fazer uma petição. Entendem? Então, a primeira coisa, você precisa saber muito daquela matéria. E aí vem a dica 2. Que é, a partir desse semestre, escolham qual área. E eu vou colocar... Espera aí que eu vou colocar aqui no chat. Quais dessas áreas aí vocês querem fazer a segunda fase da prova da ordem? E já começa a estudar 15 minutos todo dia. Escolham a matéria de vocês. Mesmo que vocês não tenham essa matéria, tido essa matéria, poxa, eu quero fazer direito de trabalho. Eu vou ter direito de trabalho, sei lá, no 7º período, nem sei quanto é que é. Beleza, já começa a estudar. Você já tem hoje maturidade para isso. Estudar uma matéria que vocês ainda não viram. Por quê? Porque vocês já viram o constitucional, trata da matéria, vocês já viram outras matérias, já sabem como é que o direito funciona. Então já escolham a matéria que vocês vão fazer. O meu é direito penal. Legal, começa a recordar lá direito penal 1. Não, vou fazer civil. Legal, começa a recordar lá as matérias de direito civil 1. Não, o meu é constitucional. Começa e assim vai. O meu é trabalhista. Já começa a adiantar a matéria. 15 minutos todo dia, para vocês terem intimidade com a matéria. E aí, meus caros, eu garanto para vocês, se vocês tiverem intimidade com a matéria, vocês passam. Porque é justamente isso que a segunda fase da prova da ordem vai cobrar de vocês. É justamente isso que a prova da ordem vai cobrar de vocês. Entendem? Poxa, não tem mais ninguém com a câmerazinha. Tristeza. Atacou minha ansiedade, é por isso. Hã? Ansiedade? Atacou minha ansiedade. Eu tô comendo. Não tem problema. Eu só desliguei a minha porque eu tava comendo também. Não tem problema. Tem uma experiência muito legal. Eu tive uma professora fantástica, 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 chamada Sandra Starling. Ela deu aula de Sociologia do Direito. Fantástica, professora, fantástica. Ela já foi deputada federal pelo PT. E a aula dela era 2 primeiros horários de, não sei se era segunda ou terça, mas era a primeira, eu estava nessa época de manhã. E eu sentia muita fome de manhã, muita fome de manhã, muita. E eu saí de casa muito cedo, eu acordava às 5h30 da manhã, ou antes era 5h15, sei lá. Eu sei que eu tinha que estar em Contagem às 7 horas, ou 5 para 7 para a aula. E a cantina apesar de abrir 7 horas, só ficava pronta as coisas lá às 7h30. Então, de vez em quando eu chegava, saía e morrendo de fome da morte, que nem o pessoal fala. Comprava lá 1, 2 salgados e ia assistir aula e comer. Até que um dia que ela
chegou na terceira ou quarta semana, ela falou, Mauro, você fica comendo a minha aula? Eu falei, professora, por que não? Por que você fica comendo? Eu falei, professora, vou ser sincero. Sinto muita fome. Expliquei para ela. Só que eu gosto tanto da sua aula, tanto da sua aula. E ela era fantástica. Que estilo Elma, sabe? Assim, do outro mundo. Que eu não quero perder nenhum segundo da sua aula. Mas eu sinto muita fome, então eu já fico sofrendo com o tempo que eu vou lá, compro o salgado e volto. Eu não quero perder mais nada, mas se a senhora se incomodar, eu como lá, mas eu vou perder sua aula, eu não quero isso. Aí ela entendeu e falou, é isso? Eu falei, é. Aí lá, não, então tá. Então você pode ficar comendo à vontade. Eu falei, então tá bom. Brilhante ela, brilhante. Então, não, tá comendo, não tem problema. Problema nenhum. Não sei como é que, viu? Sou aluno, fui aluno, e isso daí não me atrapalha, muito pelo contrário, isso daí me dá um prazer muito grande, porque é muito melhor sair da sala de aula e tudo mais, etc., e comer, por exemplo. Quando o aluno está lá comendo, significa que ele está querendo prestar atenção na aula. A história é ela. Muito bem. Então é o seguinte, voltando aqui. Então é o seguinte, vocês precisam estar íntimos da matéria. Então escolha uma dessas matérias. Tá? Escolha uma dessas matérias. E já comece a estudar 15 minutos por dia. Ou seja, estou querendo que vocês estudem mais ou menos 1 hora por dia, além das aulas. Tá? E final de semana também. Não tem tempo. Sempre tem tempo. Você não fica olhando no celular? Baixa aquele programa assim de tempo que você fica no celular, nos aplicativos, você vai ver o tanto de tempo que você perde e o tanto de tempo que você tem. E aí, desse tempo que você gasta, utiliza 1 hora para o seu objetivo de vida, que vai mudar a vida de vocês, que é chegar, passar na prova da ordem, que é o primeiro grande desafio que vocês têm. Vocês vão ter outros desafios. Mas esse é o primeiro grande desafio. Então, se preparem, por favor, para o que vem aí para vocês. Tá? Se preparem. Eu quero muito que vocês passem. Quero muito que vocês tenham essa experiência. Experiência tão legal. Não sei se alguém aqui já tirou carteira. É muito difícil, assim. Não sei como é que é hoje, mas na minha época era dificílimo tirar carteira. Era bomba atrás de bomba e tal. Hoje ainda é um saco. É mesmo? Aí, ó. Pois é. Fora que tá A Isabela- muito caro. Hã? A Isabela tomou 20 Fora pau. que tá muito caro. Nariz, Ciele. Não, Tá mas é muito muito caro. caro. Sempre foi. Não, sempre foi. A autoescola é caro. Mas eu acho que é tudo uma máfia, porque Ah, você faz tudo certo e eles vão te dando pau, porque você vai renovando, pagando. Eu 200 reprovei reais no aluguel de em 1 carro minuto pra de você ficar- prova. Não, 200 reais pra você ficar no carro, nem 10 minutos, olha. É. Posso reclamar, não. Passei de primeira, mas. Eu não, passei de Aí a terceira. gente passa de primeira e não pega Teria o carro. noção. Tem Eu já 5 anos tomei que eu tenho 3 pau. carteira, não presta. Nossa. Não, aí não. Não, foi muito E legal. o pior é quando precisa da carteira pro trabalho, né? Aí dá o desespero maior. Pois é, eu só passei quando eu venci meu medo. Minha perna tremia. Tremia mais do que cruzeiro quando joga com galo. Brincadeira. Mas... Muito bem, foi mal. Desculpa essa piadinha sem graça aqui, ok? Mas, falando sério, a gente só passa... Então, sabe a sensação de passar? De primeira? Pois é, né? De primeiro ou de terceiro, eu passo de terceiro. Não é? A sensação de passar na prova da ordem é tão boa quanto. Na minha época era muito mais fácil, hein, que hoje. Tá? Na minha época era muito mais fácil. E foi sensacional passar. Passei bem, passei com nota grande e tal. Na época foi a prova mais difícil, na época. Mudou todo o sistema. Era uma prova de Minas Gerais, hoje a prova é nacional. Não é? Mas eu quero que vocês passem. Então, sigam esses passos. Vocês vão ter
o mesmo resultado que todo mundo que chega, me ouve, faz, que é muito gostoso. E é fácil, professor? Não é fácil, não. Estou falando que é fácil, não. Mas é possível? É possível. Basta ter constância, basta ter muito ânimo mesmo para isso, né? O quanto vocês querem isso, né? Querer é diferente de desejar. A gente quer, tá? Espero que vocês queiram. Se vocês quiserem mesmo, vocês vão fazer esse esforço. Necessita muito esforço, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito a pena. Muito. Eu quero que todos façam, tá? Dúvidas com relação ao que eu falei sobre a prova da ordem? Não? Professor, hoje em dia, quais são as provas mais fáceis da segunda etapa? O pessoal às vezes pergunta isso. Olha, o que o pessoal fala que é melhor para passar é penal, direito do trabalho. Tá? Direito administrativo, eu sei que historicamente é muito difícil. Tá? O pessoal complica muito a prova. Tá? Mas você tem que escolher a sua área. Tá? Professor, qual que você fez na sua época? Eu fiz direito de trabalho. E porque era mais fácil. Foi a escolha que eu fiz. Tá? Eu não sabia nada de direito de trabalho, estudei pra caramba durante 1 ano e meio para fazer a prova. Tá bom? Então, experiências. Experiências e sigam isso aí que vocês vão se dar bem. Tá? Tá bom? Muito bem. Já vimos já a ementa, já falamos sobre a prova da ordem. E eu vou explicar, então, como iniciar as nossas aulas. Tá? Eu vou iniciar mostrando uma coisa para vocês. No primeiro artigo que a gente vai ver, tá? Ctrl F, 184. A gente vai começar pelo artigo 184, violação do direito autoral, violação do direito de autor. Ó, tá? Então, tá vendo aí, então, né? A letra tá boa? Tá. Legal. Então, nós estamos vendo crimes contra a propriedade material. Vocês podem ver que vocês terminaram o artigo 183. Então, o primeiro, tá? Violação de direito de autor. Aí depois vem do artigo 185, foi revogado. Tá? Vem o artigo 186. E depois, tá? Todos os crimes contra o privilégio de invenção, contra a indústria e comércio, contra a concorrência desleal, foram para a Lei 9279. E depois começam os crimes contra a organização do trabalho. Ou seja, os capítulos contra a propriedade material, nós temos 2 artigos. Sendo que um artigo trata especificamente de ação penal. E nós, meus caros, vamos estudar. E eu vou fazer uma revisão. Sei que vocês tiveram o 3º período comigo, mas nós vamos revisar a ação penal, porque se alguém ainda não sabe a ação penal, nós vamos chegar e aprender esse semestre. Tá? No artigo 184, nesses 2 primeiros artigos, eu vou fazer uma coisa que eu já faço já historicamente, que é revisar toda a matéria com vocês. Tá legal? Meus caros, como é que vocês estão? Cansados ou aguentam já começar? Que a força esteja com vocês. Seguinte, amanhã então, por favor, avisa todo mundo. Nós vamos começar o artigo 184, nós possivelmente vamos terminar o artigo 184. Tá? Nós vamos revisar matérias que serão fundamentais para vocês esse semestre, enquanto a gente vai ver no artigo 184. Então, estejam na sala de aula às 9 horas. Por favor, tá bom? Não entra às 9, não. Tá bom. Chega
10 para as 9, tudo mais, já entra, já prepara tudo, etc. Eu também vou chegar antes, mas 9 horas a gente começa a aula. Por fim, eu quero dizer que eu estou muito feliz de dar mais um semestre de aula com vocês. Espero que vocês estejam felizes também, né, com a minha presença. Eu estou. Quem não tiver, sinto muito, mas eu vou fazer para que no final do semestre, pelo menos, vocês estejam felizes. Fazer com que o semestre vale a pena, tá? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, eu tenho celular, vocês têm meu número, liguem para qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Liguem para mim. Eu fico sem graça de ligar, então manda uma mensagem. Filó, posso falar? Você pode falar? Se eu em 2 horas não responder, liguem ou mandem outra mensagem, porque às vezes eu não posso responder, estou numa audiência, eu deixo para ver depois e a mensagem se perde, tá? Então, entre em contato comigo. Se tiver qualquer dúvida, volta a falar. Falem na hora, não esperem. Não tirem a dúvida com o colega, tirem a dúvida aqui, que às vezes a dúvida de vocês é a dúvida do colega. Se tiver alguma coisa ruim, falem comigo. Filó, isso está ruim, pode melhorar isso, etc. Falem comigo também, por favor, tá bom? No mais, que a força esteja com vocês. E até amanhã. Até amanhã. Beijo do Amém. gordo! Até. Tchau. Sempre terminando com essa frase épica. Olha, e Bem amanhã todo mundo animador. liga a câmera, por favor. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau.